chamada de videira de punctura, também muito bem conhecida como tribulus terrestre, nos promete algumas coisas entre melhora de ganho de massa muscular, libido, humor. E no vídeo de hoje nós vamos discutir o nível de segurança, de efetividade, qual dosagem deve ser utilizada do tribulus terrestre. Afinal de contas, é algo que funciona ou não? Leandro Twin, você já acompanhou alunos que tomaram tribulus terrestre? Sim. E mais do que isso, eu acompanhei os marcadores, os exames de testosterona. Então eu posso te dizer exatamente o que acontece. Fica comigo até o final desse vídeo, mas antes, poxa, clica no gostei e se inscreva aqui no canal. Grato pela oportunidade da sua inscrição, não pretendo te decepcionar. O tribulus terrestre é utilizado desde a década de 70 na Europa, mas na cultura chinesa há séculos é utilizado esse fitoterápico. De nada adianta você ter o tribulus terrestre se ele é de baixa saponina. Então a saponina esteroidal, ela é o carro-chefe da eficiência do tribulus. Então se você tem um tribulus com 20% de saponina e outro com 50% de saponina, saiba de que o 50% vai ser infinitamente melhor. Então, sempre busque algo que tenha um percentual de saponina esteroidal alto, sendo que um valor mínimo de 40%. Abaixo de 40%, não perca o seu tempo investindo nisso. A propaganda vai nos dizer que o tribulus terrestre é como se fosse um esteroide anabolizante sem efeitos colaterais numa proporção menor. Isso não é verdade, isso não procede. E temos que explicar já daí. Se você compra ele achando de que você se deu bem, que você vai ter um resultado não igual, mas tudo bem, não sou inocente, né? Eu sei que não é igual, mas é quase lá, não é? Não, não é quase lá. É extremamente longe de um esteroide anabolizante. Tanto é que ele não tem colateral. Normalmente o que não tem colateral passa longe do esteroide anabolizante. Mas como ele aumenta a nossa testosterona? Ele é testosterona? Não, ele não é testosterona. Porém, na nossa hipófise, que fica localizada no cérebro, existe um hormônio chamado hormônio luteizante. LH é a abreviação dele. Esse hormônio luteizante é como se fosse um fiscal. Então ele fica aqui, ele está aqui olhando a corrente sanguínea, show, e ele fica contando quantas testosteronas passam ali. Quando ele vê que fala, tá faltando testosterona aqui, hein? Parece que a rapaziada aí deu uma diminuída. Ele manda um aviso, ele pega, né, o seu telefone e liga lá para a parte inferior do eixo e fala assim, testículos, precisamos de maior produção de testosterona, porque parece que o negócio aqui tá meio ruim. Beleza, então, tranquilo, vou mandar bala aqui, vou produzir testosterona. Ou seja, quanto mais LH você tem, mais sinalização ele faz para a parte de baixo. Quando que meu corpo produz mais LH? Quando a sua testosterona está baixa, porque ele funciona por um mecanismo chamado de feedback. Ou seja, ele vai olhar e ele vai responder de acordo com o seu corpo. Então quer dizer, Leandro, que para eu aumentar o meu LH eu zero a minha testosterona. Mas aí não me parece fazer muito sentido. Mas é exatamente isso. Por isso que você percebe um LH elevado depois de um ciclo de esteroides anabolizantes, porque justamente a testosterona está baixa. Por isso que você observa um LH zerado durante o uso de esteroides anabolizantes, porque tem tanto hormônio sexual masculino que ele fala, deixa quieto isso aí, tem muita coisa aí, para tudo lá embaixo, e aí ele zera e a produção de testosterona natural zera. Você não sente nenhum efeito porque você está sendo induzido, porque você está tomando testosterona de fora. E por que você está falando tudo isso, Leandro? Porque justamente o tribulus terrestre tem uma eficiência no LH. Então ele tende a deixar o LH mais aceso e com isso, automaticamente você tem maior produção de testosterona. Apesar do LH também na mulher ter influência na progesterona, ela também se beneficia com esse aumento da testosterona. Portanto, homens e mulheres se beneficiam, mas não larga o vídeo agora não, que tem coisa boa para você não gastar dinheiro à toa. Fica comigo. Porque é muito comum os meus alunos virem perguntar, vale a pena tomar tribulus para aumentar a testosterona? E aí que está o lance. E a resposta é não. Por quê? Quando você pega 2 exames, antes e depois, em diversas situações, as quais eu já atendi diversos alunos, a gente observa algumas coisas que eu preciso compartilhar com vocês, tá? Primeira coisa, quando a gente trabalha com um indivíduo com testosterona baixa, ele mostra um aumento sim com o tribulus terrestre. Então você vai pegar um indivíduo ali
que está com seus 150 nanogramas por decilitro de testosterona, sendo que o normal ali da idade dele deveria ser 500, ele já tem um histórico ali de vir com 300, 400 e agora parece que caiu radicalmente. Quando você coloca o tribulus terrestre nesse indivíduo, ele normalmente, dentro de 3 meses, volta a sua testosterona de forma normal. E normalmente com boas condutas, lembrando que eu já fiz um vídeo aqui, os inimigos da testosterona. Sempre que você tiver uma dúvida, procura Leandro Twin testosterona, você vai encontrar coisas para melhorar isso. Se você manter as boas condutas, ele sustenta esse nível e beleza. Então usado como um tratamento, parece muito bom. Já quando você pega um indivíduo que está com a testosterona normal, então a testosterona dele já está 400. E o normal da idade dele é 400 e o normal do natural dele, do corpo dele, daquela idade, é os 400. Ele vai ter um aumento mais ou menos ali de 400 para 430, 420. Aí você fala, não, pô, Leandrão, beleza, pô, é quase 10%. Então, mas são 20 ou 30 nanogramas por decilitro. Isso não tem efeito estético, até porque de testosterona total nem livre é. Portanto, a utilização do tribulus terrestre para efeitos estéticos não é relevante. Mas, para efeitos de libido, o tribulus é muito eficiente em homens e em mulheres. Porque além dele fazer isso, da testosterona em quem tiver baixo, que tem relevância para o apetite sexual, ele também promove uma vasodilatação na região genital, que produz um efeito de ereção mais facilitada. Ainda que para isso a gente tenha outras coisas mais eficientes, ioimbina como por exemplo. Existem outros benefícios que quem estuda a planta acaba citando, como por exemplo, diminuição da hipertensão arterial, onde na minha experiência foi nulo o efeito, mas pode ser explicado porque ela é levemente diurética, a qual também é muito complicado, porque quem costuma consumir o tribulus não observa grandes diferenças em diurese de forma relevante, como por exemplo um chá verde e coisas desse tipo. Estimulação de fígado, regulação de glicose, também tem coisas mais eficientes, não se mostrou com grande impacto. Diminuição do cansaço e manutenção do colesterol, não, o cansaço vai vir se a testo da pessoa é muito baixa. Então realmente se ela está abaixo e volta para a sua normalidade, ela experimenta essa melhora, mas não é o caso de quem já tem uma testosterona boa melhorar a sua disposição com o tribulus terrestre. Mostra-se eficiente também numa contagem de espermograma. Então, para a fertilidade, o tribulus terrestre parece bem legal também, porque ele também trabalha com o FSH, o hormônio folículo estimulante. Então, é como se fosse o hormônio luteizante, que eu expliquei de sinalizar ali, mas ele vai controlar a fertilidade. Então, ele dá uma estimulada e isso é bem-vindo. Foi observado num estudo de longo prazo alguns efeitos colaterais com o tribulus terrestre. Muito modestos, em doses grandes e por tempos indeterminados. E justamente se deu por esse aumento da testosterona. Mas quando você vai analisar isso na prática, mesmo com usuários prolongados, por exemplo, foi observado um dano prostático. Né? Então, um dano prostático você já se interessa. Aí você fala, por quê? Porque, se fez mal para a próstata, se teve colateral, é porque a testo subiu pra caramba. Parece fazer sentido. Mas isso na prática, quando você vai observar, o PSA total da pessoa fica muito bom, né? Não tem absolutamente nenhum impacto. Então, tem que tomar cuidado porque pode ser que alguns desses estudos sejam induzidos para que tenham esses efeitos para justamente causar isso. Opa, se fez mal, pode liberar que é bom, mais ou menos nesse sentido. Então, na prática, não observei nenhuma diferença em ginecomastia. Olha, pode dar ginecomastia. Você fala, então aí merece, aí gostei. Porque pode dar ruim, é porque dá bom, mais ou menos nesse sentido. Mas nunca passou nem perto de uma ginecomastia, de um processo de aromatização, acne, nervosismo, nada do tipo, nada do tipo. Mas, mesmo assim, é contraindicado em quem tem problema cardíaco, quem tem histórico de problemas na próstata na família, etc. Estimo que é um sensacionalismo barato. A dosagem do tribulus terrestre, tanto para homem quanto para mulher, vai permear em mais ou menos de 1 a 3 gramas, sempre buscando saponinas acima de 40%. Sendo que o máximo que você vai encontrar é em torno de 80%. Então, um tribulus terrestre de muita qualidade, 80% de saponinas esteroidais. Então, o veredito tem testo baixa, pode usar tribulus que melhora. Tem testo normal, inútil. Tem libido, ok, pode utilizar o tribulus que ainda gera uma melhora, mesmo a sua testo sendo
normal, mas nesse caso com efeito estético irrelevante. Funciona tanto em homens quanto em mulheres. A indicação é que toma-se em ciclos, mas eu já vi uso constante sem nenhum tipo de problema. Numa TPC pode ser uma ferramenta boazinha, assim como a turquesterone, que pode segurar a libido e ajudar um pouquinho a aumentar a testosterona de forma mais rápida, mas não e definitivamente não deve ser utilizado como carro-chefe de uma TPC. Vejo bastante gente tomando oxandrolona e fazendo o uso do Tribulus como TPC, só ele. Não existe nenhuma confiança, não existe eficiência nisso, não é legal. É interessante, na maioria dos casos, a utilização de um medicamento SERMes, como o citrato de tamoxifeno ou o clomifeno, que vão ser extremamente, mas não dá nem para comparar, não dá nem para começar a conversar com o Tribulus terrestre, porque são medicamentos, obviamente, com colaterais, as quais vão gerar um resultado muito maior para o aumento de testosterona. E eu não estou colocando eles aqui para tentar converter você que está pensando em tomar Tribulus, comprar uma cartela de tamoxifeno. Não é para isso, eu só estou dizendo no caso de uma TPC. Agora, claro, temos diversos inimigos da testosterona, não é mesmo? Aquelas coisas que vão drenando a nossa testo, quando vai ver está baixo. Que tal, ao invés de pensar em recuperar a sua, não se acometer destas condutas aqui? Então, os inimigos da testosterona. Clica no gostei, se inscreva no canal e fique com esse vídeo.